1. Então, prosseguindo com a demonstração do porquê que menos vezes menos dá mais, uma das explicações que está ao alcance dos alunos do ensino médio é a de Diofanto de Alexandria. Então, ele considera um retângulo, esse retângulo aqui, que tem dimensões de base A e altura C. Esse retângulo, então a área dele seria A vezes C. Essa área dele está dividida em 4 outros retângulos, né, sendo este aqui A menos B vezes C menos D, o retângulo logo abaixo D, que multiplica A menos B, o outro retângulo aqui B, que multiplica C menos D, e esse pequeno aqui, BD. Muito bem, então é fácil constatar que a área total, A vezes C, é igual à soma dessas áreas aqui. Então é isso que está representado aqui nessa expressão. Desenvolvendo os produtos B que multiplica C menos D e D que multiplica A menos B, que o Euclides já havia demonstrado serem, respectivamente, BC menos BD e AD menos BD, né, aplicando o que se chama de propriedade distributiva, que é algo que é abordado lá no ensino fundamental. Então, nós temos a expressão da seguinte forma. Eu mantenho essa aqui porque justamente o que eu quero saber é o que vai resultar de menos B vezes menos C, menos D. Então, A menos B, que multiplica C menos D, mais BC menos BD, mais AD menos BD, mais BD, igual a AC. Nós temos aqui BD positivo e negativo, né, que resulta em 0. Então, resta apenas isso aqui. Por fim, arrumando, né, isolando este produto aqui dos dois parênteses, né, A menos B vezes C menos D, é igual a AC menos AD menos BC mais BD. Então, com isso, fica demonstrado que, no desenvolvimento do produto, o produto BD, aqui, esse produto BD, ele é resultado da multiplicação de menos B por menos D. Isso nos mostra que, quando dois fatores negativos são multiplicados, o resultado deles é positivo. Uma outra forma de falar sobre esse mesmo assunto seria pensar na questão de simetrias, né? Então, por exemplo, o sinal de menos, quando usado aditivamente ou subtrativamente, né, na adição ou na subtração, ele seria uma soma de segmentos simétricos, né? Por exemplo, se você somar um segmento no lado negativo entre o 0 e o menos 3, por exemplo, e no lado positivo entre o 0 e o 2, o que resulta da adição desses dois segmentos seria o valor menos 1. Né? Quando você multiplica, novamente vem o caráter de transformação. Então, por exemplo, quando você multiplica o 2 positivo por 2 positivo, significa que você tem dois agrupamentos de 2. Quando você multiplica o 2 positivo por menos 2, por 2 negativo, nós temos um agrupamento de duas vezes o menos 2. E quando você multiplica, portanto, o menos 2 pelo menos 2, esse sinal de menos do fator de transformação, ele significa que você deve considerar o simétrico do produto. Né? Se 2 vezes menos 2 é menos 4, então o seu simétrico é 4 positivo. Né? Seria uma outra explicação. Aqui nós temos um caso da divisão de frações. Né? Por que nós devemos estar em divisão de frações?
multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Muito bem, vamos ver um exemplo aqui. 3 quintos dividido por 1 terço. Né? Qual o valor que vai resultar aqui? Bom, nós temos que, se o numerador e o denominador forem multiplicados por um mesmo fator, o valor da fração fica inalterado. Você pode verificar facilmente, né, usando números inteiros. Por exemplo, 27 dividido por 3, né, vai dar um 9. Né? Se eu multiplicar por 2 o 27, vai dar 54. E por 2 também o 3. Eu vou ter 54 dividido por 6, que vai resultar no mesmo valor 9. Né? Então é isso que nós vamos fazer nas frações. Eu vou multiplicar aqui por 3 sobre 1. Não é propriamente uma fração, né? Seria um número inteiro, mas notem que é o inverso de 1 terço. Por que eu estou multiplicando pelo inverso? Eu até coloco essa pergunta por quê? A ideia é fazer com que o meu divisor se torne 1. Para que ele se torne 1, então o que eu tenho que multiplicar por 1 terço? Tenho que multiplicar 1 terço por 3 inteiros. Com isso, eu tenho aqui o divisor, vai resultar em 1, e o dividendo fica 3 quintos vezes 3 inteiros. Com isso, a gente pode constatar, né, que nós fizemos, para obter esse resultado, nós pegamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Bom, então essa é uma forma, né, de fazer, mas nós podemos pensar numa forma com uma referência geométrica. Então, por exemplo, numa divisão, o quociente indica quantas vezes o divisor cabe no dividendo. Então, por exemplo, na divisão 27 por 3, cujo quociente é 9, podemos pensar que 9 é o número de vezes que 3 cabe em 27. Ou, quantos 3 há em 27? Então, seguindo o mesmo raciocínio, nós podemos identificar quantas vezes 1 terço cabe em 3 quintos. Para isso, é preciso apelar para uma construção geométrica. Então, aqui nós representamos os inteiros do mesmo tamanho. 3 quintos, né, seriam, por exemplo, essa figura aqui. Nós podemos considerar dividindo, são tabelas, né, com 5 colunas. São 5 colunas, das quais nós destacamos 3. Isso representa 3 quintos da tabela. Aqui nós temos outra tabela, também com 5 colunas, mas o que interessa para mim aqui é o número de linhas. São 3 linhas. E eu selecionei apenas uma das linhas, né, que representa 1 terço. Bom, eu posso fazer uma realocação das células aqui, pegar essas duas células aqui e colocar aqui embaixo. Então, foi isso que eu fiz aqui nessa outra parte aqui. Então, o resultado da divisão de 3 quintos por 1 terço, né, nós podemos constatar que aqui nessa área verde nós temos uma vez o 1 terço, e aqui faltou apenas 4 quintos para nós termos o outro 1 terço aqui. 4 quintos de 1 terço. Né? Então, a área verde e vermelha juntas, elas formam os 3 quintos originais lá. Né? Então, nós podemos constatar que foram quase 2 vezes, né? Quase 2 vezes aqui que 1 terço cabe no 3 quintos. Né? Então, na verdade, foi uma vez e aqui 4 quintos na vez. Então, seriam 5 quintos mais 4 quintos, seriam 9 quintos. Né?
Aqui nós fazemos outra pergunta. Por que a área do círculo